Afinal, Jesus ele era plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo, enquanto estava aqui na terra para exercer o seu ministério salvífico? É sobre isso que nós estaremos estudando e observando conforme as Escrituras Sagradas nos permitem. Este é um tema muito polêmico que tem deixado dúvidas na mente de muitas das pessoas. Mas hoje chegou a sua oportunidade de entender completamente a respeito do ministério terreno e da humanidade de Jesus sobre a face da terra. Nós sabemos que há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele veio à terra na missão de nos resgatar, de trazermos de volta a comunhão com Deus. Uma coisa que nós perdemos lá no passado. Mas hoje a reconciliação está disponível para todo o homem, assim como também a salvação. Então você, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e termos o direito da salvação. Isto porque todo o ser humano hoje está debaixo do jugo da condenação, do jugo do pecado. Pois bem, o meu nome é Davi e você está no canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui nós estudaremos a palavra de Deus como ela de fato é. Sem ideologias dogmáticas, eu estou aqui para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Então vamos para o texto bíblico e para o nosso estudo. Vejamos então, meus queridos irmãos, que João é um dos discípulos, o discípulo amado de Jesus, aquele que reclinava sua cabeça em seu peito, pois este João ele descreve com maestria a respeito da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Com as passagens bíblicas que nós encontramos escrito pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João, o discípulo amado, nós poderemos observar pontuações importantíssimas, aonde nos ajudará a entender tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo. Então vejamos. Primeiro, Jesus ele não passou a existir no ventre de Maria como muitas pessoas acreditam. Jesus ele existia desde a eternidade, em um momento onde não se havia nem princípio e nem fim, pois Jesus era eterno e não temporal como qualquer um de nós. Assim descreve o evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Algumas pessoas e algumas linhas teológicas acreditam que Jesus é a primeira criatura do Pai. Sendo assim, ele não seria criador, mas apenas a criatura. No entanto, nós percebemos que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas. Sem ele, nada existiria, tanto visíveis como invisíveis. Então, Jesus, ele já existia antes que existisse mundo. Nós vamos perceber isso ainda no próprio livro de João, no capítulo 17, quando Jesus, ele fala, glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo junto contigo lá na eternidade, antes que existisse mundo. Antes que o mundo existisse, Jesus, ele já existia. No entanto, nós vamos observar que quando Jesus vem para a terra, ele vem numa missão peculiar. A missão de se entregar por cada um de nós e pagar uma dívida que todos nós tínhamos. A dívida onde o salário era a morte. Pois a Bíblia Sagrada nos declara que o salário do pecado é a morte. Então todos estávamos condenados à morte. A morte significa ausência de Deus, a separação de Deus. E Jesus veio para nos reconciliar e nos dar a oportunidade de estarmos ao lado de Deus e, consequentemente, herdarmos juntamente com o Pai a eternidade. Porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que homem nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós percebemos que Jesus, para fazer isto, ele precisa vir como homem, não como Deus. Porque nós sabemos que Deus ele é cheio de glória. Jesus ele precisava abrir mão da sua glória e da sua divindade. Ou melhor, a sua divindade em que eu digo aqui está relacionado aos atributos de Deus e não da pessoa.
porque Jesus, ele permaneceu no seu ministério terreno, sendo o mesmo que existia antes, porém agora na forma de homem, porém sem os atributos divinos. Veremos conforme o que descreve Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim, 9 não, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como nós podemos perceber nessa passagem bíblica, onde nós podemos ver de forma clara e objetiva. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. Jesus, ele não foi esvaziado. Deus não chegou e tirou de Jesus os atributos. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi tomado de Jesus o direito de ser Deus. Ele mesmo se despiu, ele mesmo se esvaziou. Perceba só o que a palavra diz. A si mesmo se esvaziou. Sim, Jesus, ele mesmo quis se esvaziar. Ou seja, ele abriu mão dos atributos divinos. Ora, quais são esses atributos divinos? Vou te explicar. Existem atributos, pelo menos 3, que somente Deus tem. Quais são eles? Primeiro, onisciência. Nós sabemos que Jesus, no seu ministério terreno, ele não sabia de todas as coisas. E esse é um dos atributos da onisciência, saber previamente de todas as coisas. Nós percebemos que Jesus, na hora das revelações, das profecias, ele tinha necessidade do Espírito Santo, pois no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia mostra que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Nós percebemos ainda Jesus no batismo, lá em Mateus, que quando ele saiu das águas, o Espírito em forma de pomba repousou sobre ele. Então Jesus teve total dependência de Deus e do Espírito Santo para operar também os milagres os quais ele operava. Não porque ele não tinha poder antes, mas porque o momento em que ele vivia era um momento onde ele precisava se despir completamente da sua divindade, dos atributos de Deus. E foi exatamente o que ele fez por amar a cada um de nós. Então Jesus, ele abriu mão da onisciência. Nós percebemos que em Mateus capítulo 24, quando questionado pelos discípulos Jesus, acerca da sua volta, Jesus disse, aquele dia e aquela hora ninguém sabe, senão somente o Pai. Nós percebemos também um outro atributo que somente Deus pode ter. O primeiro é a onisciência, o segundo é todo o poder. Nós percebemos que após a ressurreição de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer, agora me foi dado todo o poder, nos céus e na terra. Ora, se agora foi dado, significa que antes ele não tinha. E se antes ele não tinha, então ele não era Deus, porque ele não tinha o atributo da onipotência. Correto? Terceira, onisciência, onipotência. E terceiro atributo que somente Deus pode ter é onipresença, ou seja, está em todos os lugares. Jesus, na sua forma humana, como um homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois, muitas das vezes as pessoas procuraram a Jesus em determinado lugar e não o encontraram, porque Jesus estava em um outro. E a Bíblia Sagrada nos mostra a respeito deste assunto. Porém, isso não foi tirado de Jesus. Ele abriu mão disto por causa de cada um de nós. A Bíblia fala, em João ainda, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não viesse a morrer, mas que tivesse a vida eterna. Você já aceitou a Jesus? Você já o tem no seu coração? Você já fez uma aliança com ele? Pois bem, se você ainda não fez, te convido a fazer a aliança com Cristo, deixar ele morar em teu coração e fazer parte também da tua vida. E então, com certeza, você se tornará amado por ele. Pois bem, continuando então ao nosso estudo,
já entendemos que Jesus ele abriu mão das divindades de Deus, dos atributos divinos de Deus. Abriu mão também da glória em que ele tinha. João, capítulo 17, versículo 5, mostra isso. A Bíblia diz que Jesus fala, glorifica-me com aquela glória que eu tinha. Significa que ele não tem neste momento. Então, Jesus, ele está entre os homens como qualquer um de nós. E é exatamente o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo de número 4, versículo de número 15, que diz assim, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja só, muitas pessoas falam que nós não podemos nos comparar a Jesus. Porque Jesus era Deus, afinal de contas, ele não pecava, porque Deus não peca. No entanto, nós percebemos no contraste com o que o escritor aos Hebreus escreve, dizendo que Jesus era igualzinho a nós. E em todas as coisas semelhante a nós, ele também foi tentado. Porém, diferente de nós, ele escolheu não pecar. Ele escolheu dizer não para o pecado e sim para Deus e para o Espírito Santo. Ele escolheu ser o modelo do filho em que Deus sempre desejou. Mostrando para qualquer um de nós que também é possível viver em uma vida digna diante e na presença de Deus. Pois se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Jesus mesmo disse, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus não venceu o mundo no meu lugar ou no seu lugar. Ele venceu para nos dar a oportunidade para que também nós possamos vencer. Quando Jesus disse, eu venci, ele está dizendo, se eu venci, vocês também vencem. Jesus ele falou para os discípulos, não é maior o servo do que o seu Senhor. Ora, Jesus veio como servo de Deus, porém nós nos tornamos agora servo de Jesus. Se Jesus foi perseguido, se Jesus foi tentado e ele venceu, nós também seremos tentados, nós também seremos perseguidos, mas nós, assim como Jesus, também venceremos. Nós não estaremos sozinhos, porque hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual habita em cada um de nós e nos capacita para vencer dia após dia. Que maravilha isso, não é verdade? Então eu e você não temos do que nos queixarmos ou até mesmo de inventar desculpa que não iremos conseguir, porque Jesus conseguiu. Ele deu o exemplo, ele mostrou como é. Ele se esvaziou, ele se humilhou a si mesmo. Já viu aquela passagem que diz, os humilhados serão exaltados? Não, Jesus ensinou diferente. Jesus disse, aquele que se humilha, este será exaltado. Glórias a Deus. Vejamos então, Tiago capítulo 1, verso 13, vai nos trazer a prova crucial de que Jesus ele era homem. Vejamos, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se Jesus fosse Deus, como nós vimos lá em Hebreus anteriormente, ele não poderia ser tentado. Mas o escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado. Nós vamos perceber ainda em Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo mal. Ali Jesus foi tentado. Ele, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, então o inimigo foi tentar Jesus. Jesus não poderia ser tentado caso ele fosse 100% Deus. Caso ele fosse plenamente Deus, ou melhor, se ele fosse 1% apenas de Deus, ele aí sim já não estaria classificado como uma pessoa apta a ser tentado, porque ele era Deus. Aí você pode questionar, ora, se Jesus não era Deus, por que ele recebeu adoração e não repreendeu aqueles que o adoravam, assim como muitos anjos fizeram? Ora, essa resposta também está na Bíblia, e nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 1, versículo número 6, que diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Existia uma ordem majoritária, que seria reconhecer Jesus como Filho de Deus, e assim ele tinha toda a primícia também de Deus. A ele foi concedido toda a autoria de toda a criação. Jesus, ele veio como homem, no entanto, ele permanecia sendo o mesmo Deus de antes, porém sem os seus atributos, por escolha dele mesmo. Não porque alguém tirou isto dele,
mas porque ele escolheu viver isto por amar a cada um de nós. Veja só então este texto bíblico. Diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Perceba que Jesus, ao se tornar homem e vivendo entre nós, ele se torna semelhante a cada um de nós, com as mesmas intempéries, ou seja, sujeito às mesmas condições de tentação, doenças, alegria, tristeza, pois Jesus, como homem, ele teve fome, ele teve alegria, ele teve tristeza, assim como qualquer um de nós. Ele não era um semideus, ele era um homem como qualquer um de nós. E como homem, ele se tornou menor do que os anjos. Porém, isso por pouco tempo, porque após ele concluir a sua missão na cruz do Calvário, onde o escritor Isaías, o profeta Isaías, no capítulo número 53, a partir do versículo 5, vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, o nosso castigo que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz. Após ele ter feito isso e ter dito na cruz do Calvário, está consumado, ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele se torna agora um ser glorificado plenamente como antes. Ele é restituído, ou seja, ele pega de volta aquilo que é dele, aquilo que era dele. Ou seja, ninguém o tirou, ninguém o tomou. Ele abriu mão, se abdicou por amar a humanidade. Por isso que o próprio Deus, no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 9, ele vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então nós percebemos aqui nesta passagem bíblica que Jesus, ele tem o maior nome de todos. O maior nome que existe hoje não é Davi, o rei Davi, não é o rei Salomão, não é José, o pai de Jesus, ou Maria, a mãe de Jesus, quando ele estava na terra. Nem tampouco Jeová, ou Elohim, ou qualquer outro nome. O maior nome que glorifica a Deus é Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Pois bem, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Este é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever. Também ative o sino de notificações para receber novidades nos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.